Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Considere clorofórmio, etanol e água, todos líquidos, à temperatura ambiente. A dependência das pressões de vapor dos três líquidos em função da temperatura é mostrada no gráfico a seguir. Então, pessoal, nós temos o gráfico aqui. Eu tenho a minha pressão em milímetros de mercúrio pela temperatura em graus Celsius. Uma observação e uma dica. Tá vendo que as três curvas, pessoal, são distintas? Elas não se cruzam. Então a análise, a interpretação fica de uma forma mais tranquila. Tá legal? A gente vai ver aqui, vai ter que ler alternativa por alternativa para fazer a interpretação desse exercício. Então aqui, ó, a leitura dos dados permite afirmar: na temperatura de 60 graus Celsius, o etanol é o líquido que apresenta maior pressão de vapor. Então, 60 graus, a gente pode ver o quê? Está vendo que a 60 graus é o ponto de ebulição, né? Considerando mais ou menos aqui a temperatura, a pressão ambiente, que é de 760 milímetros de mercúrio. Vamos arredondar para 800 aqui para ficar a análise mais fácil. É do clorofórmio. Se for 800, olha onde está o ponto do etanol. Então a gente não pode fazer isso. Claro, ele só está dando a temperatura. Quando ele está falando somente a temperatura, a gente tem que levar em consideração qual a pressão que está sendo analisada. Mas a gente consegue ver que o clorofórmio é o quê? O clorofórmio tem o seu menor ponto de ebulição referente a essas três substâncias. Então, na temperatura de 60 graus, o etanol é o líquido que apresenta maior pressão de vapor? Não, é o clorofórmio. O clorofórmio é o que apresenta maior pressão de vapor. Tá legal, pessoal? Então não pode ser. A é falsa, porque referente às temperaturas, às pressões que a gente está vendo aí, a gente pode ver que sempre quem terá o ponto de ebulição menor é o clorofórmio, então é falsa. B. As forças de atração intermoleculares dos líquidos aumentam na seguinte ordem: clorofórmio, etanol, e no caso aqui, né, clorofórmio, água e etanol? Não. A gente vê que as forças, o que é uma atração intermolecular? É a energia, né, vamos dizer assim, a capacidade que uma substância, uma molécula tem de atrair a outra de mesma formulação química. Tá, pessoal? Vocês podem ver aqui, ó, o clorofórmio ele não tem o menor ponto de ebulição dentre os três, então a força intermolecular dele é menor. Por quê? Ele não tem tanta força para atrair a outra molécula de clorofórmio. Uma molécula de clorofórmio atrai a outra. Então, ele vai ter o que aqui? Ele vai ter menos energia. Então, quando se tem essa energia menor, para evaporar ela é mais fácil, porque a interação é mais fraca. Tá legal? Então não tem tanta força de atração, uma molécula não consegue atrair a outra com tanta força e o ponto de ebulição, consequentemente, dela é menor. Do etanol é superior ao do clorofórmio, porque a gente pode ver através do gráfico em questão do seu ponto de ebulição. A interação entre uma molécula de etanol e outra é maior do que a de clorofórmio. Porém, não é maior do que da água. A água é a maior. Vocês já ouviram falar em ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Hoje só tem que se utilizar o termo de ligação de hidrogênio. Porém, a gente também utiliza os termos de ponte de hidrogênio ainda, porque vocês podem ter alguma literatura aí que vocês vejam e vai estar escrito assim. Então não pode ser a B. As forças de atração intermoleculares dos líquidos aumentam na seguinte ordem: clorofórmio, etanol e água. Não clorofórmio, água e etanol. Tá bom, pessoal? Então, não pode ser a B. Então, ela é falsa. C. Com os dados do gráfico, pode-se afirmar, sob uma mesma pressão, o ponto de ebulição do etanol é menor do que o do clorofórmio? Então, o que a gente tem que ver aqui? Ó? Sob uma mesma pressão. Então, a gente tem que adotar a mesma pressão para os dois e avaliar os seus pontos de ebulição. Podemos pegar aqui, ó, 1000. A gente está aqui, ó, o ponto de ebulição do clorofórmio.
Tá aqui. Mais ou menos uns 67, 68. Olha o etanol, pessoal, ao 1000. É basicamente um pouco maior que 90, vai, 91, 92. Então tá vendo que não é. Nunca vai ser o ponto de ebulição, porque outra coisa, lembra que eu falei no início do enunciado? As curvas são distintas. Quando elas são distintas, elas não se cruzam, fica mais fácil a interpretação. Então, essa afirmação nunca seria verdadeira, porque elas não se cruzam. Então, aumentando a pressão, eu aumento o ponto de ebulição de cada substância. Eu não tenho um cruzamento aí. Tá? Então, não tem como. A gente pode ver que todas as temperaturas e todas as pressões, o clorofórmio sempre terá, né, o ponto de ebulição inferior ao do etanol, que é o álcool que a gente conhece. Então, é falsa a C. D. Na pressão de 800 milímetros de mercúrio e temperatura 90... Opa, tá vendo que essa afirmação ele deu temperatura e pressão fixa. Então, a gente vai analisar 800 milímetros de mercúrio e a 90 graus. A água é a única substância no estado líquido, então tem aqui, ó, 90 graus até 800. Olha aqui, ó. Vou até fazer de vermelho aqui, ó, pra gente subir. Porque a gente tá falando, ele perguntou o quê? Se a água é a única que vai ser líquida. Então, vamos ver, ó. Opa. E 800. Opa, meu Deus do céu. Tá muito bom minha reta. Então, pessoal, tá vendo onde tá, ó, meu pontinho aqui vermelho? Vocês estão vendo que tá acontecendo o que, ó? Esse é o meu ponto, né, de análise. Você está vendo que o meu ponto de ebulição do álcool está um pouco inferior a ele? E o do clorofórmio bem inferior, está batendo 60, 30 graus abaixo. Tá legal? Pessoal, então, se o meu ponto de ebulição, né, aqui, é inferior ao ponto de análise no qual nós estamos fazendo, você pode ver, ó, o clorofórmio vai estar em qual estado? Gasoso, porque o ponto de ebulição dele a 800 milímetros de mercúrio de pressão é 60 graus. Eu estou a 90, então ultrapassou. Vai estar no estado gasoso. O etanol, aqui, ó, ele está um pouco abaixo. Ele não chega a 90. Ele está aqui, ó, 800 milímetros de mercúrio, está batendo o quê? Quase 90. Vamos colocar uns 87 aqui. O que está acontecendo aqui? Pessoal, eu tenho uma pequena diferença. Então, quando está batendo 90, ele já se encontra no estado gasoso. Porém, a água, pessoal, está aqui, ó. Ela está acima, o ponto de ebulição dela é acima do que 90 graus na pressão de 800 milímetros de mercúrio. Então, pessoal, essa afirmação é verdadeira. A alternativa D é a alternativa correta. Mas vamos analisar o resto. Aí o que ele fala na E? O gráfico estabelece uma relação inversamente proporcional da temperatura com a pressão máxima de vapor? Não, pessoal, justamente por causa de uma palavrinha aqui que está errada. Ela é inversamente proporcional? Não, ela é diretamente proporcional. Por quê? Pessoal, por que eu tenho aqui, ó? Quanto maior eu aumento, né? Quanto mais eu aumento a minha pressão, consequentemente, a meu ponto de ebulição também aumenta. Então, ela é diretamente proporcional e não inversamente proporcional. Tá legal? Então, quanto maior a minha pressão, maior meu ponto de ebulição. Então, eu preciso de mais energia, consequentemente, aumentar a temperatura para que ocorra essa mudança de estado. Tá certo, pessoal? Então, a E é falsa, somente por causa disso. Tá legal, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!